Entrevista Central. Olá, hoje completam-se 3 anos do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Para falar sobre a situação dos atingidos, recebemos Marília Andrade, presidenta do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas. Bem-vinda, Marília. Obrigada, Afonso. Obrigada aqui por essa oportunidade, para a gente manter esse assunto em pauta, de 3 anos desse desastre e crime. Marília, hoje, após 3 anos do rompimento da barragem de Brumadinho, qual é a situação e quais são as principais reivindicações dos atingidos? Do ponto de vista das pessoas atingidas, elas estão há 3 anos sem o Rio Paraopeba, elas estão há 3 anos sem a sua renda, porque várias pessoas ali no Rio Paraopeba se existia um circuito econômico, social, cultural e que foi rompido, que foi quebrada essa dinâmica social de um território, Então, como esse nível de afetamento, ele se deu nas várias dimensões que existem num território ali. Então, as pessoas estão sem o rio, estão sem o lazer, estão sem condições de praticar a sua espiritualidade, sua cultura, questões econômicas muito fortes, Então, as populações mais vulneráveis são aquelas que sentem muito ainda, pessoas com problema de abastecimento de água, com problema de água potável, silo e ração para os animais. A respeito do impacto ambiental, o que os estudos coordenados pelo Núcleo detectaram até o momento, tanto no solo como também nos rios? Qual o nível de contaminação? A gente conseguiu identificar que existe contaminação da água, existe a contaminação do solo, A gente está comprovando então o nexo causal, de que essa contaminação tem relação com o rompimento e a situação fica especialmente difícil quando a Vale faz propaganda de que a água do rio está potável, a água do rio, já é própria para uso, Então a gente fica, nos nossos estudos, o IGAM, que também faz estudos, mostra o contrário, Essa água não está própria para uso. O solo ainda continua, toda a parte que foi afetada pela lama com rejeito, ainda continua cercada, as pessoas não podem utilizar. E geralmente são as terras férteis, são aquelas terras que, numa agricultura normal, que você tem inundação das cheias, quando as águas voltam, você tem ali então uma fertilidade maior daquelas terras, são as terras de baixada, e que hoje estão impróprias para uso justamente por conta dessa contaminação dos rejeitos. Qual a interferência desses crimes ambientais anteriores, decorrentes da mineração, como foi o caso de Brumadinho, no quadro atual, com essas enchentes, com as fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais? Com certeza existe um nexo causal com esse rompimento, A descida do rejeito, com a quantidade de material que se depositou ali no leito do rio, e também que entope os poros, o material muito fino que entra na terra ali e que atrapalha diretamente a absorção de água, Então isso também tem um nexo causal. E essas pessoas que no dia 25 de janeiro de 2019 foram atingidas, elas continuam diariamente sendo atingidas. E aí participando, sendo vítimas de violência, ali no local, porque seja pela ação da Vale no território, seja pelo não reconhecimento dos seus direitos na distribuição de água, ou enfim, como agora a gente pode citar o mais recente, sendo atingidos novamente por essa lama de rejeitos, em suas casas, em suas terras, afetando completamente a vida das pessoas ao longo desses 3 anos. Na avaliação do núcleo, diante de desastres como o Brumadinho, qual deve ser a postura do governo federal a partir de agora em relação às atividades mineradoras, sobretudo do ponto de vista de fiscalização? A gente sabe que as mineradoras elas possuem grandes vantagens para se instalar no território, para poder exercer suas atividades econômicas ali, mas a gente sabe também o que fica para a sociedade, Como eu falei anteriormente, além de terra arrasada do ponto de vista ambiental, ainda tem um impacto social grandíssimo, de bolsões de miséria associados a esses projetos de mineração. Então, eu acho que a partir de agora, assim, a gente precisa
aprofundar em casos como territórios que eram minerados na França, né? A gente está fazendo algumas conversas para entender como se dá o desenvolvimento territorial com a saída da mineração, né? Qual a alternativa à mineração? Quais alternativas são possíveis à mineração? Alternativas para gerar renda, para gerar emprego, para pensar em diminuir desigualdades, né? Enfim, de forma também sustentável. Marília, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada a vocês, eu que agradeço, né? Como falei aqui no início, agradeço demais a oportunidade, Afonso, aqui que vocês estão dando, né? Eu acho que nesses 3 anos a gente precisa reforçar essas vozes, né? Então a gente aqui hoje, o NACAB, ele entende que está aqui para também ampliar a voz das pessoas atingidas, né? Emília, voltamos com você aí no estúdio.